Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Depois de algumas dificuldades para conseguirmos transmitir essa escola dominical online, nós estamos aqui em transmissão gravada, mas glória a Deus, né, por termos esse recurso e por estarmos juntos em mais essa manhã, uma manhã especial onde nós falaremos basicamente um especial de Páscoa, né? A Páscoa é um momento importantíssimo para nós. Eu sei que nós gostamos muito de comemorar o Natal, né? O Natal tem toda aquela magia, tem todo aquele momento em família, né? Mas quando a gente olha para a história da cristandade, a Páscoa, na verdade, é o momento mais importante até do que o Natal, né? Porque é o momento onde, de fato, Cristo morreu por mim e por você. Então, quando nós falamos do plano da salvação, quando nós falamos, o grande ápice desse momento é o momento da Páscoa, e eu quero compartilhar com vocês hoje, numa prévia, né? Uma semana antes da Páscoa. Então, é uma preparação para a Páscoa. Nós vamos falar hoje dos momentos de grande agonia, como isso impactou o povo na época e como pode nos impactar ainda hoje, né? Pensando nesse cenário uma semana antes da Páscoa. Eu quero compartilhar com você, quero começar aqui lendo o texto de Mateus, capítulo 26, do versículo 26 ao 35, para começar essa escola dominical, que diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, e de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus, queremos agradecer ao Pai por esse momento que estamos na tua presença, ó Deus. Que a tua palavra fale aos nossos corações, ó Deus. Que essas verdades, que essas experiências, ora vividas pelo teu povo, sejam alertas para as nossas vidas, ó Deus. E assim possamos, ó Deus, entender o nosso papel aqui na terra, ó Deus. E principalmente o nosso ser, a nossa razão de viver, que é louvar e bendizer o teu santo nome, ó Pai. Ó Deus, que esse estudo fale, ó Deus, aos meus irmãos, à tua igreja, e que assim nós possamos ser melhores servos de Ti, ó Pai, e possamos, ó Deus, crescer, ó Deus, cada dia mais conforme estabelece a Tua palavra. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é interessante a gente olhar para esse contexto, né? É um contexto de muita certeza do apóstolo Pedro, né, em dizer que para ele nada mudaria, mesmo que as coisas se complicassem. E na verdade, eu sempre digo isso, que nós como presbíteros às vezes nos desesperamos, né, com alguns momentos em que a igreja vive, nos desesperamos com alguns momentos em que a igreja passa por crises, mas quando eu olho para a Bíblia, quando eu olho para a palavra de Deus, eu não consigo deixar de perceber que talvez essa seja a maior crise, a crise existencial que a igreja tenha vivido, né? Foi um momento de muitas dúvidas, foram momentos de muitos ataques, né? Esse momento aqui é relatado no final dos evangelhos. Momento onde o povo esperava uma libertação política, onde o povo esperava que de fato os judeus fossem exaltados, né? E a nação judaica fosse de alguma forma tomar o seu devido lugar conforme as profecias do Antigo Testamento. E quando a gente olha para o que aconteceu na prática, parece que tudo caiu por água abaixo, né? As pessoas ficaram desapontadas, os cristãos ficaram amedrontados, a gente vai falar um pouco disso, e a gente olha que o cenário de dúvida, o cenário de ataques, de oportunistas na ocasião, que tentaram se aproveitar desse momento, né? O próprio governo na ocasião, né? Sendo perseguidor, foi algo que de fato impactou demais a vida da igreja naquela ocasião.
Os primeiros anos, né, logo após esse momento da ressurreição de Cristo, várias dúvidas, né? E talvez acredito que esse seja um grande momento de dúvidas. Particularmente falando, meus irmãos, o que eu queria compartilhar com vocês é um momento de grande agonia que todos viveram nessa ocasião. O próprio Jesus, inclusive, né? Desculpe. E essa semana, meus irmãos, ouvindo canções, eu sempre ouço, né? Eu estava ouvindo um grupo muito que eu gostava muito na década de 90, chama Grupo Altos Louvores, Ministério Altos Louvores, é o Ministério da Igreja Batista, e eu ouvi muito a vida toda esse grupo, e eu estava ouvindo algumas canções deles, e uma me chamou muita atenção, e falei, nossa, muito oportuno, né, para esse momento. Isso foi essa semana, foi coisa de quarta-feira dessa semana, eu ouvindo, enquanto trabalhava, ouvindo as canções, e uma das canções deles, que se chama Redenção, tocou muito ao meu coração. Eu falei, nossa, que oportuno, né? Essa canção para esse momento de Páscoa que a gente está chegando. E logo depois disso, o pastor Judas coloca no grupo do conselho falando que a gente teria 10 ministrações, 10 dias que antecedem a Páscoa. E na hora eu falei, puxa, a gente não pode perder a oportunidade de compartilhar isso com os irmãos, né? Eu peço aos jovens que fiquem tranquilos, né? É uma música que talvez não tenha a instrumentalidade da nossa época, né? É da época do vinil ainda essa gravação, mas então arranjos musicais à parte, algo que fazia muito sucesso na década de 90, hoje não faz mais, mas preste atenção na letra, é uma letra fantástica, a música se chama Redenção. Depois, se você quiser ouvir mais outras canções do Grupo Altos Louvores, fique à vontade em procurar no YouTube, mas de fato é uma canção que fala muito nesse momento de Páscoa. E antes de continuar, eu queria que você ouvisse essa canção e visse essa letra, haja visto até porque é a próxima sequência do capítulo 26 de Mateus, né? Que é o momento onde Cristo é preso, onde Cristo é martirizado, onde ele vai para a cruz, e acho que a letra dessa canção vai falar muito ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Vou pedir ao diácono Pedro Henrique que projeta para vocês a canção, enquanto a gente se organiza para continuar o estudo. Você vai se deleitar aí com a música e com a letra do Ministério Altos Louvores na música Redenção. Se a cruz pudesse livre claramente falar do sacrifício inocente, do grande sacrifício de Jesus. Se o madeiro rude a cada dia pudesse expressar a agonia que em palavras nunca se traduz, se todos bem pudessem olhar aquele quadro triste que mirá, descendo justo sangue lá da cruz. Se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando ao Pai apenas: está bem consumada a salvação.
ouvido pelo mundo. Isto Jesus nos deu na cruz a redenção. Se ao invés de projetar em guerras os poderosos do planeta Terra se olhassem ante a cruz do Salvador, se enfim o céu e a terra e o mar pudessem tudo isto explicar, contar a imensidão desse amor. Se o mundo contemplasse aquela cena, meu Cristo exclamando ao Pai apenas: está bem consumada a salvação. Se a cruz reproduzisse aquele grito, seria ouvido pelo mundo. Isto Jesus nos deu na cruz a redenção. Meus irmãos, então, interessante, né, a gente olhar para esse contexto e ter assim imagens tão fortes, né, uma letra tão forte. O que me chama a atenção da letra é se a cruz pudesse emitir o grito, né? Eu acho que se a gente tivesse muitos foram impactados com o filme do Mel Gibson, né, sobre a crucificação de Cristo. Muitos impactaram com as cenas, muitas pessoas nem quiseram assistir porque sabem que são cenas fortíssimas, né? Mas para aqueles que assistiram, assim como eu lembro que na época que o filme foi lançado, a gente fez um grupo lá na igreja e todos assistimos o filme lá na igreja, lançamento, né? Para todo mundo que assistiu fica impactado com a cena. E é muito fácil para nós, né, hoje olharmos para a Bíblia e lermos o relato e termos uma certa distância desse relato. Porque nós, seres humanos, meus irmãos, nós aprendemos muito pouco quando lemos, né? Quando a gente acaba tendo outras relações com a passagem, e no caso do filme a gente assistindo as imagens, né, ouvindo de fato o grito, ouvindo de fato as acusações injustas para com o nosso Senhor e Mestre, torna-se muito mais natural a passagem, né, e a gente fica muito mais impactado com isso. Então, quando a gente olha para esse contexto que vocês acabaram de ver nas imagens projetadas, foi muito dolorido. Quando a gente olha para isso, você chora, você se emociona, porque de fato foi muito forte, foi muito duro o que aconteceu com o nosso Senhor e Mestre, né? E quando a gente olha para esse contexto que vocês acabaram de ver agora, que está relatado a partir do versículo 26, me chama a atenção, porque no capítulo 26 de Mateus, me chama a atenção porque no capítulo 21 a situação é totalmente diferente. Quando a gente olha para Mateus, capítulo 21, no versículo 8 em diante, ele fala assim, ó: e a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. Ou seja, as pessoas, enquanto Jesus passava na entrada triunfal em Jerusalém, jogavam ramos no chão, tiravam as próprias vestes para jogar no chão, para que formasse uma espécie de tapete, para que Cristo passasse por cima. Para que não sujasse os próprios pés, como se fosse assim uma grande recepção, né? E aí, olha no versículo 9, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam. Eu vou repetir, e as multidões, tanto as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi.
Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Olha só, meus irmãos, alguns dias antes desse cenário de crucificação que você acabou de ver, desse cenário de morte, desse cenário de acusação injusta, o povo de Jerusalém fazia uma grande festa, a grande entrada triunfal a Cristo, jogando as suas vestes para que ele passassem, reconhecendo que ele era o filho de Davi, ele era hosana ao grande rei, né? E quando a gente olha para esse contexto que nós lemos do capítulo 26 de Mateus, qual foi a postura de Pedro, né? Versículo 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha a certeza de Pedro, né? Não, Cristo, eu estou contigo e não abro. E aí, meus irmãos, vem uma pergunta para nós, né? A pergunta para nós hoje. Será que nós não teríamos a mesma atitude de Pedro? Será que nós não teríamos a mesma atitude daquele povo de Jerusalém se soubéssemos que Cristo estaria vindo aqui em Anápolis? Será que de repente a gente também não faria uma grande festa e não conclamaria todo o povo de Deus para estar lá na Avenida Brasil? Vamos receber o nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, vai passar por aqui. Será que muitos de nós não falaríamos como Pedro: Jesus, estou contigo e não abro, mesmo que seja tropeço, eu estarei contigo. E aí olha o que Jesus Cristo responde, né? Jesus replica-lhe: em verdade te digo, nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos, hoje nós estamos vendo a grande amargura, né? As grandes amarguras. Então, quando a gente olha para esse conceito aqui, a primeira grande amargura é do próprio Cristo. Se você olhar Mateus capítulo 26, versículo 39, o próprio Cristo diz o seguinte, olha só: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. É a grande amargura. Cristo era Deus, mas era homem, e ele sente essa amargura, e ele fala: se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso aqui, meus irmãos, foi antes da crucificação, isso aqui foi lá no Getsêmani, antes ainda, quando ele estava com os discípulos, quando ele convidou os discípulos a orar, e os discípulos dormiram, né? Nesse momento, Cristo está em oração, e ele fala: meu Pai. Veja como meu Pai aqui na Bíblia, no versículo 39, está escrito com letras maiúsculas, ou seja, ele está falando com o nosso Deus. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Versículo 42, Cristo fala de novo. Olha só: tornando-se a retirar, depois que ele chama a atenção dos discípulos, porque os discípulos dormiram, tornando-se a retirar, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Então, apesar de Cristo estar ciente da sua missão, apesar de Cristo estar preparado para a sua missão, a grande agonia está no seu peito. Sabe aquela agonia de quem está indo para o matadouro? Aquela agonia da pessoa que sabe que está indo lá para sofrer, como você viu no vídeo que a gente acabou de projetar para você aqui. Então essa é a grande agonia que Cristo vive, porque ele sabe que está chegando os próximos momentos. E se você olhar aqui, ó, isso ele fala no versículo 39, no versículo 42, e aí enquanto Jesus está agoniado, os discípulos estão o quê? Dormindo. Como se nada tivesse acontecendo. E Cristo já tinha alertado várias vezes, e ele alerta no versículo 31, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Cristo já tinha avisado: hoje, esta noite, ferirei o seu pastor e as suas ovelhas ficarão dispersas. Ora, meus irmãos, com um aviso como esse, não era da igreja ficar esperta? Não era dos apóstolos ficarem temerosos? Não era de todo mundo ficar com o joelho no chão e intercedendo por um momento difícil que viria? Não era de todo mundo estar agoniado junto com Cristo?
não era de todo mundo, mas não, quando a gente olha para a primeira postura de Pedro Jesus, fica tranquilo, eu estou contigo. Mesmo que seja para tropeço, para mim, o Senhor nunca serás. Se o Senhor servir de tropeço para os outros, para mim não vai acontecer. Pedro, quando a gente olha, né, para o contexto de Pedro, um empresário da pesca, abandonou tudo para seguir a Cristo. E Pedro, se a gente for olhar nesse contexto, meus irmãos, a gente não tem que questionar Pedro, não. Ele de fato amava o Messias. Ele amava Cristo, porque ele abandonou todas as suas coisas para seguir aquele pregador itinerante. Ele deixou tudo que ele tinha em prol desse ministério itinerante que Jesus Cristo fazia. Pedro de fato amava a Cristo. E quando a gente olha, né, Pedro com todas as suas dificuldades, como todos nós temos, mas Pedro, quando ele é ordenado apóstolo, ele mesmo é um líder entre todos os apóstolos. Né? A gente vê Pedro nessa liderança em várias vezes nos evangelhos. Pedro é citado como liderança entre os apóstolos, como líder entre os apóstolos. Né? E ele se posiciona dessa forma: não, para mim nunca serás pedra de tropeço. E Jesus já o alerta: te digo que na mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E aí Pedro diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Todos repetiram as frases de Pedro. E aí, meus irmãos, todo mundo sabe, né? Quando a gente vai lá para o versículo, ainda em Mateus 26, no versículo 69 ou 75, olha o que acontece. Mateus 26, a partir do versículo 69. Ora, estando Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se a uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: esse também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com o juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Olha só, meus irmãos, na verdade o que as pessoas viam em Pedro era a luz de Cristo brilhando através de Pedro. Quando essas pessoas aqui que não eram cristãos, que não eram, diz assim: logo que você é um deles, porque você fala diferente, porque você age diferente. Você é um deles porque o teu modo de falar te denuncia. Meus irmãos, Pedro tinha a marca de Cristo. Pedro tinha sido convertido. Pedro era um homem de Deus. E a prova disso é o versículo 73. O modo de falar de Pedro denunciava que ele era um cristão, um seguidor de Cristo. E assim é comigo, assim é com você. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tiveram essa experiência no seu trabalho, na sua faculdade, em qualquer lugar que você alguém falou assim: nossa, você é de alguma igreja? Aí você fala: sim, sou. Não, eu logo vi pela sua forma de agir, eu logo vi pela sua forma de falar, eu logo vi pela sua forma de ouvir. Essa é a marca que nós temos que ter. Nesse momento nós não temos que questionar Pedro, mas nós temos que aprender com Pedro no sentido em que nós devemos fazer diferença na sociedade onde estamos. Nós devemos ser reconhecidos pela sociedade como alguém que é um cristão que segue a Cristo. O nosso modo de falar deve nos denunciar. O nosso modo de agir deve nos denunciar. Quando estivermos lá em qualquer lugar, alguém deve falar: opa, esse aqui é um cristão, porque a forma como ele age é diferente. A luz que brilha nessa pessoa é diferente. É isso que aconteceu com o apóstolo Pedro. Mas aí, meus irmãos, interessante que, olha só, quando ele nega Cristo pela 3ª vez, e nessa hora a Bíblia diz que ele nega veementemente, porque você concorda que na primeira vez, ele apenas diz assim, ó: não, eu não sei o que você está falando. Ele se fez de bobo, né? É uma negação sutil. Ah, eu não sei do que você está falando. Na segunda vez, é uma negação um pouco mais forte. Ele diz assim, ó: não conheço tal homem. Ele ainda está sendo generalista, né? Agora, da 3ª vez, ele é enfático, ele é específico. Ele fala o seguinte: então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E a partir do momento que ele fala isso, o galo canta. Ô, maldito galo, hein? Eu fico pensando que na hora que o galo cantou, Pedro teve assim o ápice da sua agonia.
né? Olha só o que fala aqui no versículo 75. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo canta, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, eu fico pensando, para um líder como Pedro, que abandonou o seu negócio, para um líder que amava o Messias, para um apóstolo que era líder entre os demais apóstolos, para alguém que fazia diferença na sociedade e era reconhecido por ser sal e luz na sociedade. Quando ele se pega, quando ele se vê traindo Jesus 3 vezes, tão rapidamente, porque concorda que você trair ao longo de muitos anos até seria palpável, mas num espaço tão curto de tempo, ouvindo tudo que ele ouviu, vivendo tudo que viveu, para ele, quando a palavra de Deus diz assim, ó, e saindo dali chorou amargamente, aqui nós vemos a segunda grande amargura, é a amargura da traição. O apóstolo Pedro, ele está amargurado pela traição que ele cometeu. Aqui, meus irmãos, a anotação que eu tenho do estudo de uma revista fala o seguinte, olha só. Esta é a amargura de um discípulo que ama o Senhor, mas que não sabe o suficiente a respeito dele, nem tem estrutura suficiente para aguentar quando as tempestades da vida se abatem sobre ele. Há muitos discípulos como Pedro hoje em dia. Meus irmãos, olha só o que a palavra de Deus fala aqui. Há muitos discípulos como Pedro hoje em dia. Discípulos que não têm estrutura. Discípulos que não têm, o que eu posso dizer, que não têm vivência. Discípulos que não têm intimidade para com Deus, para com o Messias. E na hora que a tempestade da vida bate sobre ele, ele nega. Ele questiona. Ele pode até chegar ao ponto de falar contra Deus no momento da angústia, no momento da tristeza, porque de fato a amargura é tão grande, a dificuldade é tão grande, a desesperança é tão grande, a falta de estrutura é tão grande que ele nega a Cristo. Quando questionado, quando tentado, quando passando por alguma dificuldade extrema. Essa foi a grande amargura de um discípulo, de um servo de Deus, que ama a Deus. E aqui o estudo fala o seguinte, talvez hajam muitos discípulos como Pedro hoje em dia, negando a Cristo no momento de dificuldade. Essa foi o grande momento de amargura do apóstolo Pedro. Eu quero agora convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. Marcos, capítulo 16, do versículo 1 ao 8. É o último capítulo de Marcos. Marcos, capítulo 16, do versículo 8, onde a gente vai ver a terceira agonia. Vimos a primeira agonia que foi de Cristo, onde ele diz, lá no Getsemane, que se possível passe de mim esse cálice. Vimos a grande agonia de Pedro agora, né? Aqui em ter negado Cristo 3 vezes. E agora a gente vai ver a grande agonia das mulheres que acompanhavam Cristo. Marcos, capítulo 16, do versículo 1 a 8, que diz assim: passado sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Olha só, meus irmãos, a grande agonia dessas mulheres. A grande agonia dessas mulheres foi o medo, o susto. Essas mulheres, meus irmãos, vale a pena a gente relembrar duas coisas, tá? Cristo, ele fez uma grande obra na vida das mulheres, né? As mulheres até então, elas não eram vidas, elas não eram nem contadas. E Cristo fez questão de conversar com as mulheres, Cristo teve a passagem com a mulher samaritana. Então as mulheres, elas tiveram um papel muito importante no ministério de Cristo. E quando a gente olha para esse contexto, fica muito claro a importância que Cristo teve para elas,
o quanto elas amavam a Cristo e o Messias, porque de fato ele fez grande diferença na vida das mulheres naquela ocasião, no povo judeu, né? Mas quando a gente olha para esse contexto, meus irmãos, as mulheres também seguiam a Cristo, também estavam presentes nas suas falas, nos seus ensinamentos. É importante relatar que essas mulheres, quando elas foram ao sepulcro, elas não foram com a fé de enxergar o Cristo ressurreto. Elas não foram para o sepulcro para glorificar a certeza de um Cristo que havia ressurgido. Elas não foram lá na certeza de ver um túmulo vazio. Concordam que elas, assim como Pedro, servas de Deus, sabendo do que deveria acontecer, porque Cristo assim o disse, elas não deveriam ter a fé suficiente para ir lá, para testemunhar do túmulo vazio? Mas não, quando a gente olha para o começo do capítulo 16 de Marcos, olha só, elas foram lá, elas compraram aromas para irem embalsamar o corpo. Elas estavam lá para ungir o corpo do Messias, num processo de luto, num processo de cura da alma do luto. Ou seja, elas estavam indo lá para procurar um Cristo morto, para procurar um Messias morto. E aí quando elas chegam lá, e aí elas foram no caminho pensando assim, como é que a gente vai fazer para retirar a pedra? Olha só, a mente humana. Aquelas mulheres estavam preocupadas com coisas terrenas. Aquelas mulheres não estavam olhando para o cenário com vistas do plano da salvação, com vista da grandiosidade que o cenário já estava mapeado e já tinha sido dito pelo Messias. Ou melhor, já tinha sido até previsto pelos profetas do Antigo Testamento, que viria o Cristo e o Cristo ressurgiria. O mais importante é entender que essas mulheres foram para o sepulcro em tom de luto e pensando, como que nós vamos remover a pedra? Vamos imaginar a cena. Essas mulheres chegam lá no sepulcro, primeira grande surpresa, a pedra não está mais lá. A pedra já havia sido removida. Opa, já não era estranho, meus irmãos. Já não era assim uma evidência, vamos dizer assim, se elas tivessem de fato a sua fé estabelecida, se elas tivessem de fato a certeza da ressurreição do Cristo, não era uma evidência da ressurreição? Não era de chegar e falar assim, puxa, realmente Cristo ressurgiu, porque a pedra está removida. Mas não, a primeira coisa que pensaram, opa, alguém removeu essa pedra. Ou seja, a própria teoria de que alguém removeu a pedra e roubou o corpo estava na mente e no coração daquelas mulheres. E aí quando elas entram lá e vem um jovem assentado, vestido de branco, elas ficam primeiramente surpreendidas e atemorizadas. E aí ele diz o seguinte, não fiquem com medo, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vejam o lugar onde vocês puseram ele. Ele não está mais aqui. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, olha de novo Pedro sendo apontado como uma referência. Vá lá, diga para os discípulos, principalmente a Pedro. Pedro já está aqui apontado por esse anjo como sendo um líder, né? Então, ou seja, esse jovem que era um anjo, ele deixa claro o que aconteceu. Ele explica o que aconteceu. Olha, aconteceu de fato o que Cristo já havia dito que iria acontecer. Aconteceu de fato o que os profetas já diziam que ia acontecer. Ele só está dando a notícia que já tinha sido prevista. Aconteceu. Cristo ressurgiu. Não está mais aqui. Vá lá e conte isso para as pessoas. E o que essas mulheres fizeram? Vem a agonia do medo. Essas mulheres ficaram com tanto medo, olha só, e saindo elas, Marcos capítulo 16, versículo 8, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo, nada disseram a ninguém. Meus irmãos, olha só, as mulheres tinham tido uma passagem importante no ministério de Cristo. As mulheres tinham ido lá para ungir um corpo morto. E quando a gente olha, elas acharam que o corpo fora roubado. Existe dentro de uma revista que eu tenho aqui, ela fala assim, ó, William Hendrickson falou o seguinte, jamais houve um grupo de mulheres mais desanimadas, desiludidas e abatidas do que essas mulheres. Elas foram para o túmulo muito desanimadas, muito abatidas, muito desiludidas com tudo o que tinha acontecido. E aí, meus irmãos, o aprendizado que eu vejo dessa fase é, olha só, por mais que alguém viva perto do Senhor, o ame,
o sirva. É possível que não tenha confiança o suficiente para esperar que ele manifeste seu poder nas horas mais duras e de provação. Meus irmãos, eu e você não podemos agora ser duros com essas mulheres. Eu e você, 2000 e tantos anos depois que isso aconteceu, quase 2000 anos depois que isso aconteceu, a gente não pode ser duro com elas. A gente não pode chegar agora e dizer assim, nossa, que mulheres de pequenas fé, que mulheres desiludidas, que tipo de crente eram elas. A gente não pode dizer isso delas hoje, porque nós talvez, meus irmãos, façamos a mesma coisa nos nossos dias. Olha só, por mais que alguém viva perto do Senhor, o ame e o sirva, é possível que não tenha confiança suficiente para esperar que ele manifeste seu poder nas horas duras e de provação. Na hora da tempestade, meus irmãos, Cristo não se preocupou em acalmar o mar. Cristo se preocupou primeiro em restabelecer a confiança daqueles que estavam no barco com ele. Calma, confiem. A primeira ação de Cristo foi fazer e ensinar que as pessoas confiassem nele. Esse é o grande aprendizado que nós temos aqui, e essa é a terceira grande agonia. Tivemos a agonia de Cristo, pedindo para que o cálice se passasse, mas reconhecendo a sua missão, a agonia de Pedro por ter traído a Cristo, e a agonia dessas mulheres, nesse grande medo, a agonia de Pedro pela traição, e a agonia dessas mulheres pelo medo, né? Pela desconfiança, de tudo que havia acontecido. E o último ponto, meus irmãos, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você abra a sua Bíblia em João, capítulo 20, só um versículo. João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Eu vou falar com vocês aqui da quarta agonia, que é a agonia de todos os discípulos. João, capítulo 20, versículo 19. É o momento onde Jesus aparece aos discípulos. E o versículo diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Meus irmãos, vale ressaltar que nesse momento Tomé não estava presente, tá? Se você olhar aqui no versículo, um pouquinho mais para frente, aqui ó, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, todos os apóstolos estavam reunidos, menos Tomé. Tomé chegou logo depois. Mas olha só o ponto importante do versículo 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, logo domingo, né? Trancadas as portas da casa, olha só, trancadas as portas da casa, ou seja, os discípulos estavam todos trancados, todas as portas trancadas, e ele fala o seguinte, né? Onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Os discípulos estavam lá dentro, meus irmãos, assim, ó, atemorizados, com medo dos judeus. Trancaram as portas, ficaram caladinhos, quietinho. Ninguém fala nada. Vamos ficar aqui pianinho. Nós, há uma semana atrás, éramos os maiorais. Entramos com Jesus em Jerusalém sob tapetes, sob ramos. Todo o povo gritando Hosana a Cristo. E nós estávamos ali, ó. Bonito isso, né, meus irmãos? É bonito estar na comitiva. É bonito você estar na comitiva do mestre, do grande rei. Uma semana depois, o mestre é preso, o mestre é torturado e o mestre é morto. A salvação política, a libertação política da qual esse povo esperava, não aconteceu. O que acontece? Esse grupo torna-se de um grupo maioral, de um grupo forte, nada mais é do que um grupo de pessoas assustadas. Ao invés de ser um grupo de leões, era um grupo de gatinhos assustados. Estavam fechados, com as portas trancadas, com medo dos judeus. Meus irmãos, isso mostra o poder que a dor e a tristeza têm de cegar as pessoas e impedir que elas se alegrem a partir da esperança. Na verdade, o medo, ele faz com que você não tenha esperança. Olha só, aqueles homens viveram com Cristo, acompanharam Cristo por grande tempo, mas o medo, a dor e a tristeza, ela tem a capacidade de cegar as pessoas e impedir
que elas se alegrem a partir da esperança. O que faltava no coração daqueles homens, e talvez o que falte para mim e para você hoje, meus irmãos, é esperança. Hoje, nesse momento onde estamos prestes a comemorar a Páscoa, o nosso coração tem que estar recheado de esperança. Vivemos num momento difícil de pandemia no mundo todo, mas o nosso coração tem que estar firme voltado à esperança. A esperança da ação de Cristo, a esperança que Deus está no controle de todas as coisas, a esperança de que tudo eu posso sofrer. A passagem do tudo posso naquele que me fortalece é uma passagem de sofrimento. É a esperança de Paulo em dizer assim: eu estou tranquilo, eu posso ir preso, eu estou tranquilo, eu posso ser assassinado, eu posso ser acusado injustamente, pode vir uma pandemia e me matar, ou matar alguém da minha família, porque tudo eu posso passar naquele que me fortalece, porque a minha cosmovisão ela está além do que vivemos aqui nesse mundo, porque não sou eu que criei as plantas, porque não sou eu que crio os peixes, porque não sou eu que faço as flores florirem. Tudo isso vem da graça. Se eu estou aqui hoje com essa convicção, é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus na minha vida. E quando a gente olha, meus irmãos, aqui para esse time apostólico, para esse grupo de homens, para esses líderes, não passam de gatinhos assustados. Mas eu também não posso agora questioná-los, eu também não posso minar a fé deles. O que eu posso só observar é o quanto a tristeza, o quanto o medo, o quanto a centralidade humana pode cegar a nossa capacidade, pode impedir a nossa capacidade de nos alegrarmos a partir da esperança. Esse é o aprendizado que eu tenho quando eu olho para esses grandes homens. São grandes homens, são homens de Deus, são homens ultra capacitados, são homens preparados. Olha quando a gente olha para as cartas de Paulo, olha quando a gente olha para o Evangelho de João, para as cartas de João, para as cartas de Pedro, Lucas, são homens de Deus. Mas nesse momento, meus irmãos, o medo, a tristeza, os impediram de se alegrar na esperança. E aí, meus irmãos, quando a gente olha a partir de Atos 2, quando a gente vê, e aqui já está acabando a João, né? E quando a gente olha para Atos 2, onde há a experiência do Pentecostes, né? Onde Cristo fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e todos os confins da terra. E aí, quando há a ascensão de Cristo, os discípulos são renovados, os discípulos, há uma mudança de atitude. Aumenta a credibilidade, aumenta-lhes a fé, eles entendem de fato o poder da redenção, eles entendem de fato o poder de Cristo Jesus, eles entendem de fato a natureza divina de Cristo, a qual eles tinham tinham previsto através dos milagres feitos por Cristo, mas agora Jesus tinha feito o maior dos milagres. Ele tinha morrido, ele tinha sido acusado injustamente, e ele ressuscita e é levado aos céus. E ele faz isso em graça e misericórdia por mim e por você, e faz com que esses discípulos mudem de atitude. Então, meus irmãos, a palavra que vem para nós agora é justamente isso, que amargura, tristeza e medo são sentimentos que podem cegar as pessoas a fim de que elas não conseguem ver os propósitos e o poder de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida da sua igreja, na vida da humanidade como um todo. A dor, a tristeza e o medo nos cegam e fazem com que nós esqueçamos das promessas de Deus na minha vida e na sua vida. Na medida em que nós nos retivermos com a palavra de Deus, meus irmãos, na medida em que nós estivermos firmes na palavra de Deus, na medida em que nós estivermos com a comunhão com Deus, na medida em que tivermos o nosso coração aquecido, nós tivermos a nossa mente voltada para as verdades da palavra de Deus, à medida em que a nossa cosmovisão esteja alinhada com a cosmovisão cristã, com a visão cristã, nós, meditando nela dia a dia, nossos sentimentos, esses sentimentos ruins, não nos abaterão, ou melhor, eles nos abaterão em menor escala, eles nos abaterão em menor
força na nossa vida. E assim nós permaneceremos firmes como o monte de Sião. Nós temos recentemente um pastor do nosso presbitério, quero que você esteja orando por ele, nosso reverendo Nonato, pastor da nossa igreja Ebenezer, aqui de Anápolis. Ele está passando por um momento difícil. Ele foi diagnosticado como paciente renal crônico e começou agora as atividades de hemodiálise, e nós estamos orando muito por ele e esperamos em Deus, né, que a sua saúde seja restabelecida, que os seus rins voltem a funcionar. Eu quero convidar toda a igreja Bom Pastor, todos os irmãos que estejam orando pelo nosso reverendo Francisco Nonato, e estejam atentos às postagens dele no Instagram. Mas nós temos sido muito abençoados pelas palavras do reverendo Nonato. Está vivendo um momento extremamente difícil, né? De um diagnóstico surpresa na vida dele. E quando a gente olha para a tranquilidade dele, para a maturidade cristã dele, em dizer que tudo vem de Deus, em dizer que o coração dele está tranquilo, em dizer que ele reconhece que nesse momento de dificuldade Deus está com ele, e que isso tem um propósito para a vida dele, e que isso tem um propósito para a igreja. Meus irmãos, isso é tremendo demais. Eu aprendo demais quando eu vejo um homem de Deus como o pastor Nonato falar o que ele está falando, agir como ele está agindo, e você vê a postagem dele no Instagram, você vê que não é da boca para fora, você vê que é do coração. Ele está tranquilo, ele fala sereno, e aí ele começa a citar os textos bíblicos de maneira tranquila, com o catéter aqui no pescoço. Chega a dar uma angústia em mim quando eu vejo aquele catéter no pescoço dele, mas ele está ali, tranquilo, na paz, ciente do poder e da obra de Deus na vida dele, e o quanto isso será para benefício dele, para a família dele e para a nossa igreja como um todo. Oremos pelo pastor Nonato, que a sua saúde seja restabelecida, mas que esse cálice seja passado dele, mas se essa for de fato a vontade de Deus. E assim é com tudo na nossa vida, né? É nesse momento de pandemia, é com a nossa família, é com todas as coisas. Então, meu irmão, que Deus abençoe, que Deus fortaleça a sua fé, que a minha e a sua fé seja fortalecida, que nós possamos, no momento de angústia, de tristeza, não deixarmos ser cegados pelo problema, mas lembrarmos do poder de Deus na nossa vida, do poder do Deus que foi acusado injustamente, que morreu por mim e por você, mas que ressuscitou dos mortos. Que nós possamos, assim como fala o moto da Mocidade Presbiteriana, que nós possamos ser alegres na esperança, que possamos ser fortes na fé, que nós possamos ser dedicados no amor, e que nós possamos ser principalmente unidos no trabalho. Esse é o moto da Mocidade Presbiteriana, que eu acho que eu vou, mesmo não sendo jovem, eu acho que eu vou levar para mim com o túmulo. Acho que talvez eu possa até escrever isso na minha lápide, como um alerta, como um lembrete, que sejamos alegres na esperança, que sejamos fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Que Deus abençoe você, que Deus faça desse simples moto a nossa oração nesse momento. Amém? Que Deus assim abençoe e te dê dias melhores debaixo da graça do nosso bom Deus. Amém.